Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana e hoje eu vim trazer para vocês um aprofundamento de Segundo Reinado através da resolução de alguns exercícios. Então, eu vou abrir aqui os que eu separei. Eu procurei separar sempre de vestibulares, que é o que vocês vão enfrentar, e um nível de dificuldade mais ou menos igual. Pronto. Bom, então vamos lá. Como a gente vai resolver os exercícios? Bom, em todas as alternativas, a gente vai procurar o problema da alternativa, porque assim a sua chance de errar é menor, certo? Então, você vai ler a alternativa e vai achar qual é o problema dela. Então, por que essa alternativa não está certa? E aí, você vai fazendo isso por alternativas, certo? Sem demorar muito, porque também você não tem muito tempo. E, bom, assim as suas chances de acertar são maiores. Então, vamos lá. Uma questão da Mackenzie. Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o Segundo Reinado e a atuação dos partidos liberal e conservador, podemos afirmar que, vamos lá, ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição ao centralismo imperial. Qual é o problema? Colaboraram, essa palavra colaboraram para suprimir qualquer fraude. Em algum momento eles tentam colaborar para suprimir alguma fraude, a gente vai lembrar das eleições do cacete, certo? Então, a gente tem ali uma fraude, ninguém está colaborando para suprimir essa fraude. Então, já está errado aí. Sabemos que não é. Bom, as divergências entre ambos impediram períodos de conciliação. Parou aqui. Mentira, porque se a gente lembrar, a gente vai lembrar que Dom Pedro II criou o Ministério da Conciliação e que esse trazia consigo uma estabilidade política, um período de paz política. Então, está errado. Organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos liberal e conservador, de composição elitista. O parlamentarismo brasileiro era organizado de baixo para cima, ou seja, do povo para a elite? Não, errado. Liberal e conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada, manipulado pelo imperador. Sim. Então, sem diferenças ideológicas? Sim, eram farinha do mesmo saco, se a gente puder usar essa expressão. Alternavam-se no poder, sim, Ministério da Conciliação, sustentando o parlamentarismo de fachada, às avessas, manipulado pelo imperador, poder moderador. Tudo certo. Então, é a D. 13. FUVEST. O descontentamento do exército, que culminou na questão militar do final do Império, pode ser atribuído. Então vamos lá. As pressões exercidas pela Igreja junto aos militares para abolir a monarquia. A Igreja e os militares. Será que essa junção não é um pouco estranha? Vamos deixar essa alternativa de lado. A propaganda do militarismo sul-americano na imprensa brasileira. Nada a ver. As tendências ultrademocráticas das Forças Armadas. Ultrademocráticas, Forças Armadas e ultrademocráticas são coisas que não combinam. Que desejavam conceder maior participação aos analfabetos? Não, porque se a gente lembrar, até 1891 o voto é censitário. Então, não. A ambição de iniciar um programa de expansão imperialista na América Latina? Também não, a questão militar não tem nada a ver com isso. Expansão imperialista é o Solano Lopes, do Paraguai, que nesse momento da questão militar já morreu. Então, não. Só sobra a E, vamos ver se é ela mesma, a predominância do poder civil, que não prestigiava os militares e lhes proibia o debate político pela imprensa. Sim, porque se a gente lembrar, a questão militar se dá porque os militares voltam na Guerra do Paraguai exigindo uma maior participação política, que eles não tinham. Então, a alternativa correta é a E. Próxima questão. Também FUVEST. Nas atas dos debates parlamentares e nos jornais brasileiros da década de 1850, encontram-se muitas referências positivas ou negativas à Inglaterra. Estas últimas, em geral, devem-se à irritação provocada em setores da sociedade brasileira por pressões exercidas pelo governo inglês. Então, a pergunta quer saber por que o governo inglês exercia pressões no Império Brasileiro. Vamos ver por quê. Diminuir gradativamente a utilização de escravos na agricultura de exportação. Essa frase tem um monte de problemas. Primeiro, diminuir gradativamente? Não, porque se a gente lembrar, desde 1831 eles já queriam a extinção, certo? A lei para inglês ver. Só na agricultura de exportação? Não, em todos os setores que usavam
a atividade escrava, a mão de obra escrava. Isso vai acontecer não só no Brasil, a Inglaterra vai exercer pressão sobre muitos países. Então, não. Dar ao protestantismo o mesmo status de religião oficial que tinha o catolicismo. A pressão inglesa não tem nada a ver com religião. Impedir o julgamento por tribunais brasileiros de um oficial inglês que assassinou um cidadão brasileiro. Aqui, essa C está tentando te confundir com a questão Christie. Mas, primeiro, a questão Christie não tem a ver com as pressões exercidas pelo governo inglês. E, segundo, ninguém assassina ninguém, certo? 2 oficiais ingleses são presos, mas ninguém é assassinado. Então, também não. A extinção do tráfico de escravos, tendo seus objetivos sido alcançados em 1850. Sim, 1850, Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de escravos. É essa. Instituto Federal da Bahia. Publicado em 1865 como propaganda da Guerra do Paraguai, o cartaz acima reflete a defesa do conflito por membros da elite intelectual, que apresentava, entre outros, o argumento de que o presidente do Paraguai, Solano Lopes... Então, vamos ver o cartaz. Tá escrito ali embaixo, legenda, quem não é pelo Brasil é contra o Brasil, certo? Então eles querem dizer o quê? Lute pelo Brasil, porque se você não lutar pelo Brasil, você é contra o Brasil. Ok. Se a gente conseguir enxergar esses 2 bustos que estão ali na mão do imperador, por que eu sei que é imperador? Porque tem uma coroa. Tá escrito conservador e liberal. Então, se você está vendo, ele está conciliando numa balança conservadores e liberais. Mas a pergunta não tem nada a ver com isso. A pergunta quer saber o argumento de que o presidente do Paraguai, Solano Lopes, então vamos ver, alternativas. A. Ameaçou a soberania brasileira ao tentar incorporar territórios na região Nordeste? Não, não é no Nordeste. B. Criou a Confederação do Prata, aliando-se à Argentina e ao Uruguai. Parou. Argentina e Uruguai fazem parte da Tríplice Aliança, certo? Aliada com o Brasil. Não é a B. Rompeu as relações comerciais com o Brasil, prejudicando a exportação brasileira, que dependia do mercado paraguaio. Primeiro, ninguém rompe relações comerciais com o Brasil. E segundo, a economia brasileira nunca dependeu do mercado paraguaio. Então não é essa. D. Invadiu e conquistou áreas territoriais brasileiras na região do Mato Grosso, sim, para garantir a construção do Grande Paraguai. Sim, projeto imperialista expansionista. Então é a D. UESP. Vez por outra, nos defrontamos com notícias sobre a escravização de trabalhadores em diversas regiões do Brasil, prática coibida pelo direito e pela justiça. Mas nem sempre foi assim. A escravidão como sistema de trabalho legal no Brasil apenas extinguiu-se em 1888, pela promulgação da Lei Áurea. Embora o processo de libertação dos escravos tenha sido também pontuado por outras leis, certo? Então, essa questão quer saber das leis que culminaram na abolição definitiva do trabalho escravo no Brasil. Alternativa A. A Lei do Ventre Livre, de 1871, que libertava os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir daquela data e pela qual se obrigava também o proprietário a sustentá-los até os 8 anos de idade. Sim, porque depois dos 8 anos, eles eram tecnicamente livres. Então, é A. Bom, vamos ver o problema das outras. Na B, falando da lei dos sexagenários, ele fala no final que esses escravos libertados receberiam uma indenização. Não, ninguém recebe indenização nenhuma. A Lei Saraiva-Cotegipe, que é o Eusébio de Queiroz, que extinguia o tráfico negreiro tanto ao nível internacional como entre as províncias, favorecendo a contratação de trabalhadores livres. Não, não favorece a contratação de nada. Isso é impulsionado por um outro processo, certo? A Lei de Terras de 1850, pela qual o governo imperial distribuiu entre ex-escravos lotes de terra. Alguém vai distribuir a ex-escravos lotes de terra? Isso não acontece. Eusébio de Queiroz, que obrigava os proprietários a prover o sustento dos seus ex-escravos? Também não. FATEC. O negro não é só um trabalhador dos campos, mas também é um mecânico. Não só racha lenha e vai buscar água, mas também, com a habilidade de suas mãos, contribui para fabricar os luxos da vida civilizada. O brasileiro usa-o em todas as ocasiões e de todos os modos possíveis. Uma frase, citação de 1846. Com relação à utilização do trabalho escravo na economia brasileira do século XIX, é correto afirmar. Vamos ver. Com a independência de 1822, a sociedade escravista se modificou profundamente? Não. A independência foi um projeto 100% político, sem grandes impactos na sociedade. Então, não, já está errado aí. Próximo.
A utilização do negro africano na economia colonial brasileira gerou um grande conflito entre os vários proprietários de terra que mantinham o monopólio de utilização do braço indígena. Não, ninguém manteve o monopólio de utilização do braço indígena. Ele foi usado muito pouco e bem no começo do Brasil colônia. Então, não. Devido à sua indolência e incapacidade física, o índio brasileiro não se adaptou ao trabalho escravo. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que a igreja protegia esses índios, certo? Que eles só poderiam ser escravizados a partir da guerra justa, que é um conceito que vocês viram no Brasil colônia. Então, tá errado. A utilização de ferramentas e máquinas foi muito restrita na sociedade escravista. Com isso, o escravo negro foi o principal alimento de toda a atividade produtiva colonial. Sim, essa alternativa está correta, mas ela é um pouquinho confusa, porque a utilização de ferramentas e máquinas foi muito restrita? Foi, mas a pessoa pode pensar, mas tinha, por exemplo, máquina de moer sei lá o quê, tinha o engenho, tinha aquilo. Sim, mas restrita, que é porque, por exemplo, não tinha uma indústria, não tinha um escravo trabalhando numa indústria, então é isso que ele quer dizer com restrita, certo? Equipamentos rudimentares. FUVEST. Durante o Império, a economia brasileira foi marcada por sensível dependência em relação à Inglaterra e a outros países europeus. Essa situação foi alterada em 1844 com questão de FUVEST, é questão muito conceitual, então vocês têm que guardar as datas. 1844. Se alguém te fala 1844, imediatamente você lembra tarifa Alves Branco. E aí você resolve essa questão em 5 segundos. Por quê? Porque você vai ver na alternativa A, a substituição do livre-cambismo por medidas protecionistas através da tarifa Alves Branco. Sim, é a A. Então, você tem que lembrar algumas datas principais do segundo reinado, e essa é uma delas, certo? Tarifa Alves Branco. Aumento dos impostos sobre os produtos ingleses que tinham privilégios desde o Tratado de Aliança e Amizade do período joanino. Última questão, uma questão da Unesp 2018. Essa é a chart que eu falei, ela já caiu muitas vezes em vestibular, pode ser que ela venha cair de novo. Então, a questão é correto interpretar a chart que representa Dom Pedro II e foi publicada em 1887 como uma... Você tem que prestar atenção no enunciado. Aqui a gente está falando de 1887. Se não tivesse escrito aqui, você tem que olhar na legenda da chart que está aqui embaixo. Bom, 1887, a gente já está na crise do segundo reinado, porque a gente sabe que ele vai acabar 2 anos depois. Então, eu já estou numa crise. É a partir dessa informação que eu vou interpretar a chart. Bom, demonstração da exaustão provocada pela diversidade de atividades exercidas pelo imperador. Não, a crítica da charge não tem a ver com diversidade de atividades, certo? Então, não é essa. B. Valorização do esforço do imperador em manter-se atualizado. Não, não é isso que a charge está criticando. A charge está mostrando um imperador cansado, sem condições de continuar o seu governo, certo? Que deixa o país de lado. Então ele está deitado, dormindo e deixa o país de lado. E também a gente tem que saber que O País era um jornal que criticava o império. Então, não. C. Crítica à passividade e à inoperância do imperador em meio a um período de dificuldades no país. Sim, eu já estou na crise do segundo reinado. Então, é a C. A D não é, porque não está denunciando a baixa qualidade da imprensa monárquica, não tem nada a ver com isso. E celebração da serenidade e harmonia, alguém está celebrando alguma coisa nessa charge? Não. Certo? Então a gente fica com a C. Bom, foi isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês essa aula de resolução de exercícios. Se vocês gostaram, deixem nos comentários, que a gente pode fazer das próximas disciplinas também, das próximas matérias. Eu acho que esclarece muito fazer exercício, então por isso que eu trouxe essa aula. E até a próxima, pessoal.